Então, pessoal, queria começar logo falando um pouquinho, né, sobre as estruturas da personalidade, né? O que é que forma, como é que a gente quais são as vertentes da personalidade, das personalidades do ser humano, né? Segundo a psicanálise, né, claro que a gente vai trazer a luz freudiana, que inclusive a própria psiquiatria hoje pós-moderna, ela usa essas estruturas de personalidades para compreender o ser humano. Então nós temos três principais estruturas de personalidade. A estrutura neurótica, ou as neuroses, que são... nós temos as estruturas psicóticas, que são as psicoses, e temos as estruturas perversas, ou seja, se a gente não nasceu com nenhum problema, né, por exemplo, de déficit cognitivo, nenhum problema congênito, se nós temos um desenvolvimento normal, ou a gente se enquadra nas neuroses, ou a gente se enquadra nas psicoses, ou a gente se enquadra nas perversões. Vou trazer um pouquinho o que significa cada um. Vamos começar pelas neuroses, né? Os neuróticos. Por que eu digo pelas neuroses? Porque não é uma estrutura neurótica. Nós temos três estruturas que têm a vertente neurótica, que tem as vertentes neuróticas, que é a neurose de histeria, nós temos a neurose fóbica e a neurose obsessiva, ou seja, ou quem tem uma estrutura de personalidade neurótica ou se enquadra mais como histérico, ou como se enquadra mais como fóbico, ou se enquadra mais como obsessivo. Mas o que são isso? São sintomas inconscientes, a gente pode chamar, são máscaras, são papéis sociais, são reações nossas, reações comportamentais frente a estímulos, frente a situações que a gente vivencia, tanto positiva quanto negativamente. É uma forma de funcionar. Claro que, teoricamente, todos nós temos traços, todos os seres humanos, inclusive aquelas pessoas, e as pessoas que têm déficit cognitivo, um autista, e uma pessoa com Down, e uma pessoa com um retardo, com o déficit que a gente chama, né? A gente chama, em vez de retardo mental, a gente chama déficit cognitivo na linguagem da psicologia, ou déficit intelectual, mas também tem um funcionamento ou neurótico, ou psicótico, ou perverso, ou os três juntos. Então, todos nós temos traços da histeria, temos traços da fobia, temos traços obsessivos, temos traços, né, temos alguns episódios, podemos ter episódios de vertentes psicóticas, como também temos traços perversos, tá certo? Mas, logo de início, vamos lá, vamos entender a histeria, né? A gente tem traços, mas enquanto sintoma, geralmente, nós neuróticos, que são aquelas pessoas que não alucinam, que não deliram, que têm uma ligação com a realidade, que não tem grandes quebras com a realidade, são essas pessoas que não veem vultos, como eu, como muitos outros. Então, a gente tem a histeria. Para você entender, o histérico, a histeria foi o primeiro, vamos dizer, a primeira estrutura de personalidade estudada por Freud. Freud, junto com o Dr. Charcot, né, que trouxe a própria hipnose. Freud começou a tratar pacientes histéricas femininas. Ele achava que a histeria era algo da mulher. A gente sabe hoje que é geral, é global, mulher, homem, outras opções também. Tem muita gente, pelo contrário. Hoje, se Freud tivesse vivo, eu acho que ele estaria pulando, né? Ele falava muito isso no Mal-Estar da Civilização, que é um dos livros do Freud. E ele traz a histeria como sintoma aquela pessoa ou que quer chamar a atenção por carências. Geralmente os sofrimentos chamam muito a atenção, seja através do grito, seja através de subir na mesa, seja o histérico, ele adora a plateia. Geralmente, quando ele está feliz, ele quer que todo mundo saiba, e quando ele está triste,
quando ele está angustiado, quando está vivenciando algum tipo de incômodo psíquico, aí que ele quer que as pessoas saibam mesmo. Ou, como eu falei, ou subindo na mesa e gritando, olha, eu tô assim, eu tô aperreado, eu tô sentindo isso, aquilo, através da histeria mais clássica, ou através do vitimismo, através da vitimização. Como aquela pessoa que chora, ai meu Deus, eu tô tão triste, ai ninguém gosta de mim e ninguém me entende, e a pessoa fica ali no canto, sabe que está chamando a atenção, né? Claro, é um processo de carência, a pessoa de fato chama a atenção, geralmente é acolhida, todo mundo vai lá, vai ver o que a pessoa tem, acalenta, acolhe, conforta a pessoa, né? Então, o histérico, basicamente, ele funciona enquanto sintoma dessa maneira. Ou escancarando, berrando, né, como se pegar um megafone e falar de todos os seus sofrimentos para o mundo todo ver, ou através da coisa mais vitimista, da coisa mais embotada, não vou falar embotada, mas daquele afeto que chama a atenção muito mais pela pena. O histérico, ele adora pena. Ele adora pena, e quanto mais pessoas com pena, melhor. Claro que eu estou falando enquanto sintomas. Mas, claro, tem a qualidade, né? Tem, tanto no histérico, quanto no fóbico, quanto no obsessivo, que são as 3 estruturas neuróticas, de base neurótica, tem os sintomas e tem aquilo que a gente pode sublimar, né? Ou seja, transformar aquilo que seria sintoma em algo produtivo. Por exemplo, uma pessoa que tem a predominância da personalidade histérica, lida muito bem, vai conseguir lidar muito bem com papéis teatrais, com teatro mesmo, com a dramaturgia, com o palco. Por exemplo, eu que sou músico, eu adoro um palco. A gente até brinca, né, com Petrúcio Amorim. Petrúcio diz que a alegria do palhaço é ver o circo pegar fogo, ou seja, quando a gente está tocando um forrozinho com o Petrúcio, o salão está cheio, ou está lá em Caruaru com aquela multidão de 100 mil pessoas, quanto mais gente, melhor. Então, em vez de trazer algo sintomático, a gente sublima tendo um lugar adequado, um lugar específico, propício para a gente exercitar, não enquanto sintoma, mas nossos traços histéricos, no caso um palco, como eu falei, um teatro, as pessoas, a oratória também, né? As pessoas que gostam de falar em público, as pessoas que, os professores, eu digo que um professor ele tem que ser um pouco histérico, porque ele precisa ter essa desenvoltura, ele gostar de um público, de uma plateia. A segunda estrutura de personalidade, né? Claro que são 3, a gente vai trazer um pouco da estrutura fóbica. A fóbico, sim, fóbico. As fobias. Geralmente, o fóbico, ele tem aquela pessoa que é insegura, aquela pessoa que tem medo de tudo, que vê riscos em tudo, e riscos graves, riscos trágicos. Aquela pessoa que tem muita dificuldade de tomar uma iniciativa. E se for com um grupo, sempre vai ter aquele medo, aquele pé atrás. Muitas vezes perde oportunidades, pode também desenvolver sintomas fóbico-ansiosos, né, que é aquela taquicardia, que são aqueles tremores, aquele medo incontrolável. Claro, a gente está falando isso enquanto sintoma. Mas, por exemplo, um fóbico, uma pessoa, geralmente as pessoas fóbicas são mais inseguras, como eu falei, mas também tem um lado positivo. Podem ser mais recatadas, mais observadoras, conseguem se deter a riscos que são importantes. É diferente do histérico. Geralmente o histérico ele não está muito preocupado com o risco, não. O fóbico, sim. Ele já olha determinados riscos, determinados perigos. Geralmente o fóbico, como eu falei, ele não se expõe tanto. Ele não se expõe, ele não se desgasta, é mais difícil de se desgastar nas relações interpessoais, porque geralmente o fóbico ele é mais acanhado.
Por exemplo, uma pessoa com timidez excessiva, a gente pode dizer, em tese, claro, em tese que se trata de uma predominância da estrutura de personalidade neurótica fóbica. Então, não sei se está dando para entender, pessoal. Então, tem esses dois lados, o lado sintomático, da insegurança, e o lado positivo, que é o lado do simancol, da adequação social, do não se colocar em riscos desnecessariamente, e às vezes nem necessariamente, que a gente sabe que todos nós precisamos, né? Todos nós arriscamos. Uma pessoa que quer, vamos dizer, se desenvolver, se evoluir, que quer ser atuante na vida, no mercado de trabalho, nas relações, a pessoa precisa sempre estar disposto ou disposta a correr riscos. E temos a terceira estrutura de personalidade neurótica, de base neurótica, que é a neurose, que a gente chama de neurose obsessiva. Recapitulando, nós temos a neurose de histeria, nós temos a neurose fóbica, e temos a neurose obsessiva. Todos nós precisamos de alguns traços obsessivos, ou seja, de organização. Por exemplo, escovar os dentes sempre após as refeições. Quando chegar em casa, hoje a gente está mais até com a pandemia, estamos mais obsessivos, ou seja, por lavar as mãos, pela higiene, pela higiene. A gente, quando chega da rua, quando chega em casa da rua, que a gente precisa sair, precisa trabalhar ou resolver algumas coisas, a gente chega logo, corre logo para o banheiro, tira a roupa, bota a roupa para lavar, bota num cesto separado e tem todo o cuidado com a higiene, deixa o sapato fora de casa hoje com a pandemia, né? Então a gente pode dizer que é um traço obsessivo. Claro que, enquanto sintoma, as pessoas que têm a predominância da neurose obsessiva, as pessoas sofrem mais. Por quê? Geralmente o obsessivo ele trabalha sempre com tudo certinho, com organização. Ele não admite falhas. Geralmente se cobra muito, tem uma autocobrança de perfeição muito grande, como também cobra dos outros. E isso, inclusive, geralmente uma pessoa com sintomas obsessivos termina até tendo dificuldades de relações interpessoais, desgastes nas relações interpessoais, porque passa, como eu falei, tanto a cobrar de si mesmo quanto a cobrar dos outros. E quando esses sintomas se intensificam, a pessoa pode desenvolver o que a gente chama de transtorno obsessivo compulsivo, o famoso TOC, né, que é um sintoma muito mais, digamos, severo da neurose obsessiva. Como é que funciona o TOC? O TOC vem através de sintoma obsessivo compulsivo. Obsessivo porque tem a ver com pensamentos, com fixações de pensamentos, ideias fixas. E para que, vamos dizer, essas ideias fixas não me gerem tanta angústia, não me gerem um sofrimento, eu preciso repetir alguns rituais, alguns comportamentos, até mesmo que a gente ache irracional, para poder aliviar esses pensamentos fixos. Por exemplo, é muito comum pessoas que têm transtorno obsessivo compulsivo ter mania de limpeza. É bem interessante, tem um filme muito bom com Jack Nicholson, que é o Melhor Impossível, que já começa o filme, Jack Nicholson, ele chega da rua, né, cheio de não me toque, aí corre para o banheiro, ele tem uma coleção de sabonetes, e ele pega o sabonete, desembala, tira a embalagem do sabonete, começa a lavar a mão rapidamente e descarta o sabonete inteiro. Daqui a pouco ele pega outro sabonete e começa a lavar a mão de novo e descarta de novo o sabonete inteiro. Ele, para uma lavagem de mão, ele termina gastando 5, 6, 8 sabonetes. Geralmente a pessoa que tem toque exagera nos banhos. Tem gente, eu já atendi, né, pacientes que tomavam de 8 a 16 até 32 banhos por dia. Imagina, a pessoa tomar 32 banhos por dia, acender e apagar a luz várias vezes. É natural, de vez em quando, ou fechar e abrir a porta, né, ver se está bem fechada. Lembrando que
A gente pode esquecer, digamos, será que eu fechei bem a porta? Será que eu tranquei ali a fechadura? A pessoa voltar uma vez é natural, para ver, para conferir se esqueceu ou não. Mas imagina a pessoa voltar 10, 20, 30 vezes. Imagina, vai lá, tá fechado, tá aberto. Aí vai lá, vai na rua, depois volta e confere de novo. Vai na rua, volta e confere de novo. Como eu falei, para aliviar, mesmo que a pessoa saiba, a pessoa muitas vezes tem consciência de que aquilo ali é irracional, que aquilo ali não tem lógica, não faz sentido. Há muita gente que tem toque até pensa assim, estou ficando maluco, porque eu estou repetindo um determinado ritual que não tem lógica. Né? Sentar e levantar várias vezes, sentar e levantar também. Eu tinha uma paciente que ela ficava na parada de ônibus e se passasse um carro com a placa, com a terminação 0, ela só pegava o ônibus quando passasse outro carro com a terminação 0. É bem interessante. Claro, é um sofrimento para quem vive. Não há uma quebra com a realidade. Não há uma quebra com a realidade. A pessoa não delira, apenas precisa executar determinados rituais para poder aquele pensamento rígido, fixo, obsessivo, aliviar a angústia. Se a pessoa não executa esses determinados rituais, é como se fosse acontecer uma tragédia, uma desgraça. De fato, a pessoa fica em pânico, a pessoa fica muito angustiada, por isso que vem essa compulsão pelos rituais. Claro que a gente está falando dos sintomas obsessivos e principalmente do toque. O que pode sublimar o lado positivo de um traço obsessivo, que não seja um sintoma? Por exemplo, as pessoas com essa predominância da neurose obsessiva lidam muito bem com trabalhos que exigem organização. Né? Por exemplo, arrumar livros, uma bibliotecária, até brinquei aqui com o Clau, daria muito bem com um sintoma obsessivo, uma pessoa que trabalha em linha de montagem, entre outros, né? E como eu falei, por exemplo, o militar, ele geralmente tem os traços obsessivos mais evidentes, porque geralmente é exigido. É interessante que a maioria das pessoas com transtorno obsessivo que eu atendi, geralmente os pais eram muito rígidos em relação, como eu falei, à limpeza, à organização desde pequeno. Aqueles pais, o pai ou a mãe, não, tem que ser tudo certinho, e a pessoa cresce com essa necessidade de perfeição. Como geralmente a gente sabe, a gente falha, e as falhas, os erros são muito importantes para o nosso aprendizado, para a nossa cognição, para o nosso desenvolvimento. O obsessivo ele sofre muito quando erra, porque vai falhar. E geralmente um obsessivo ele planeja todo o seu dia, ele traça aquilo que vai acontecer. Como a maioria das coisas que a gente traça boa parte das coisas que nós traçamos para o dia pode não acontecer, ou acontecer justamente o contrário. A gente idealizou alguma coisa e aconteceu outra. Então, isso traz muito sofrimento para uma pessoa obsessiva. Essas são as três bases neuróticas, né? A obsessividade, a neurose obsessiva, a neurose fóbica. Em tese também, uma pessoa para se desenvolver, uma pessoa medrosa, geralmente quem desenvolve a neurose fóbica é muito evidente as inseguranças, os medos, a pessoa evitar como eu falei, determinadas exposições. Geralmente foram muito castradas na infância. Em tese, claro, a gente está falando aqui em tese, teoricamente, foram crianças que os pais resolviam as coisas por ele. Diziam, não, você não consegue fazer isso é perigoso. Aquelas crianças que os pais metiam muito medo, não faça isso, senão você vai morrer. Não faça isso, senão você vai se dar mal. Então, foram crianças que não foram estimuladas, pelo contrário, foram muito mais castradas. Terminam se desenvolvendo adultos inseguros, com traços fóbicos, traços neuróticos fóbicos mais evidentes.
O histérico, pelo contrário, né? O histérico geralmente foi bem estimulado na infância. Em tese também, tem pais histéricos, aquele pai, aquela mãe, ai meu Deus, ai eu estou muito feliz, a felicidade é muito grande, ou quando fica triste, ai meu Deus, e agora? Ai, acabou o mundo. Então, pais histéricos tendem a influenciar os filhos a serem histéricos. Como a gente vê também na arte, né? Geralmente pais artistas, sempre tem um filho, uma filha, uma pessoa ou outra, um descendente que também vai pelo caminho artístico. Meu pai era músico, meu pai foi do Silverjets, baterista com o Reginaldo Rossi, né? A banda do Reginaldo Rossi. Sempre gostou do palco, dessa coisa, da noite, eu também gosto. Então o meu lado histérico eu tento sublimar no palco e aqui, nesse momento. A gente pode dizer até que falar em público, falar para tantos internautas, a gente pode dizer que é uma sublimação histérica, tá certo? Falamos das neuroses. Deixa eu dar um alô aqui logo para a galera. Daqui a pouco eu vou falar das psicoses e das perversões. Deixa eu ver quem está aqui com a gente. Pessoal, se tiver perguntas, pode perguntar. Não só em cima desse assunto, sobre qualquer assunto que envolva a mente humana, o ser humano em geral, as relações a dois, pais e filhos, qualquer situação. Pode perguntar aqui pra gente, tá bom? Mas vamos lá. Tem uma turma aqui já ligada com a gente. Meu amigo Calino Caio Araújo, um abraço para você e para o Gil aí, para toda a família. Zélia Albertin, esposa do meu amigo No Albertin, um abraço, Zélia, para você, para o No, para o Lucas, para as meninas aí também. O No é um grande comunicador, também amigo da gente aqui. Meu amigo Gerlan Nunes, que eu chamo carinhosamente, não só eu, toda a turma da infância chama de FIFA, né? Não é FIFA, a Federação Internacional de Futebol Amador, não. É FIFA, meu amigo Gerlan Nunes, aí também trabalha em Olinda. Um abraço, Gerlan, para você e toda a família também, muito bom. Ele botou aqui, ó, pense num cabra inteligente, ó. Ô, Gerlan, você também é muito inteligente, mas eu acho que eu estou na busca da sabedoria. Auricélia Batista de Oliveira botou aqui, boa noite, Eduardo. Auricélia de Goiânia, um abraço a todos aí que estão na nossa Goiânia, Pernambuco, não é Goiânia, é Goiás, viu, pessoal? Valderaci Dera também entrou, acho que também é de Goiânia. Meu amigo Sandro Maia, grande guitarrista aí, um dos maiores de Pernambuco, também está sempre acompanhando a gente. Um abraço, Sandro. Também está fazendo lives muito bacanas aí. Um abraço para você, Sandro, e para toda a família. Ele botou aqui, boa noite, meu amigo. Urbano Dias Leal, meu amigo Urbano também de infância, junto com FIFA, FIFA Gerlan, né? Então a gente cresceu junto. Um abraço, Urbano, você, seus meninos, a Cláudia, todo mundo aí. Meu amigo Fernando Figueiredo, de Goiânia, também um abraço para você. Fernando, Cássia, os meninos tudinho aí, a gurizada, um abraço para todos. Andréa Fenelon, também de Goiânia, uma turma boa de Goiânia tá hoje aí, né? Também um abraço para você e toda a família. Sandro Maia botou aqui, ótimos temas, toque, deve ser bronca, né? É bronca. É um sofrimento muito grande. Sebastião, meu amigo Sebastião Oliveira, boa noite. Tudo de bom, Eduardo. Sebastião também, da rua da gente, junto comigo, com o Urbano, com FIFA. A gente também, desde pequeno que eu conheço Sebastião. Hoje também mora aqui em Paulista, mas ele morou junto com a gente, a turma de Rio Doce. Eu cresci com esse pessoal. Pessoal, falamos das estruturas neuróticas. Tem um monte de gente aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui, mas... Falamos das estruturas neuróticas, vamos agora para a estrutura psicótica. Lembrando que, de acordo com a psicanálise, à luz da psicanálise, nós temos geralmente os seres humanos, eles têm
pertencem a 3 categorias que a gente chama de estruturas de personalidade. Ou são neuróticos, ou neuróticos obsessivos, ou neuróticos fóbicos, ou neuróticos histéricos, ou são psicóticos, que a gente vai falar agora, ou são perversos. Bem, as neuroses a gente não quebra com a realidade, como eu falei, a gente muitas vezes tem até uma certa consciência do sintoma, que aquilo ali precisa ser modificado. As neuroses se tratam com terapias, né? Pode-se até usar um antidepressivo, um ansiolítico, até um antipsicótico, que são nos casos mais raros, mas pode-se até usar, mas não é para ficar tomando remédio para o resto da vida. Nas neuroses, não. As terapias vão ajudar a pessoa a compreender os próprios sintomas, não vai quebrar com a realidade e transformar, até sublimar. Claro que um bom processo terapêutico, seja na linha cognitivo-comportamental, psicanalítica ou humanista, vai fazer muito bem. Nas psicoses, há geralmente uma quebra com a realidade. A neurose é uma doença, é um sintoma, vamos dizer, é uma estrutura que a gente aprende de maneira comportamental, como eu falei, através de estímulos ou não na infância, através de comportamentos que a gente se estrutura de maneira neurótica. As psicoses já é algo orgânico, né? Um psicótico, uma pessoa que tem uma estrutura psicótica, tem uma disfunção no sistema nervoso central, uma disfunção na comunicação entre os neurônios. Para entender, nós temos uma substância chamada dopamina, que hoje está até na moda, né? Muita gente chama a dopamina da substância do prazer, que não é. A substância que gera prazer é a endorfina, que é um analgésico natural, mas a dopamina é a substância que ela regula a nossa sensopercepção, a forma que a gente percebe o mundo, a forma que a gente sente as coisas e regula a comunicação entre os neurônios. Quem tem uma estrutura psicótica geralmente produz mais dopamina do que se deve. E como os nossos neurônios se comunicam através de ondas eletromagnéticas, o neurônio ele não é colado no outro, ele é próximo do outro. Aí tudo que eu estou vendo, né, seja o barulho, seja as luzes, tudo que eu estou escutando, estou sentindo, passa pelos meus sensores e um neurônio ele envia essa mensagem para o outro de toda a realidade. A dopamina no psicótico, na estrutura psicótica, ela inunda essa comunicação entre os neurônios. Aí a pessoa distorce a realidade. Como distorce a realidade? Geralmente com delírios. As psicoses, né? A psicose é a base da esquizofrenia. Claro que a esquizofrenia é uma doença mais severa, mas tem pessoas que têm sintomas psicóticos, que têm a estrutura psicótica, que muitas vezes precisam, até convive socialmente, mas geralmente tem percepções estranhas, principalmente de ordem paranoide, ou seja, tem alguém me perseguindo. Eu acho que as pessoas estão falando de mim. Eu acho que, sei lá, o mundo não está legal por minha causa. Eu acho que hoje está chovendo porque Deus está com raiva de mim. A pessoa começa a desenvolver o que a gente chama de delírio de autorreferência. E tem certeza, porque, como eu falei, a dopamina está inundando essa comunicação entre os neurônios. Além de paranoia, a pessoa também pode ter delírios, tanto de grandeza, delírios místicos, religiosos, né? Ah, não, eu sou assim porque, de repente, Maria passou na frente e isso me iluminou e agora virei uma pessoa iluminada. Ou Jesus botou a mão na minha cabeça, ou Jesus me carregou no colo, naquele dito pegadas na areia, e agora eu sou uma pessoa iluminada. Ou o contrário, ou o demônio está me rondando, ou eu tenho uma ligação com o demônio. Então as pessoas começam a ter esses delírios, que a gente chama de delírios místicos. Pode ter delírios, como eu falei, desde perseguições, né? Pode ter também processos alucinatórios. O que é isso? Escutar vozes, ver vultos. Nós temos 4
categorias de alucinações, né? Nós temos as alucinações auditivas, que é muito comum, principalmente em quem tem esquizofrenia, as pessoas, como eu falei, de estrutura psicótica. Quais são as alucinações auditivas? A pessoa escuta vozes como se pegasse um fonezinho, um fone de celular e colocasse aqui, a pessoa escuta mesmo vozes que só ela está escutando. Geralmente são comandos, são vozes que assustam, não são vozes boas, geralmente é uma mistura, não há muita clareza. Claro que com a experiência, né, muita gente chega pra gente, principalmente no CAPS, né, nos centros de atenção psicossocial que a gente atende pacientes psiquiátricos, e muita gente chega assim, não, eu tenho uma voz que manda eu matar meu marido, né, manda eu bater em fulano. É muito difícil esse tipo de comando. Eu até brinco, não, olha, a voz não manda você, de repente, aí lavar a casa, ir trabalhar, estudar, pegar um livro, só manda você bater no seu marido ou na sua mulher. Então, as alucinações auditivas, como eu falei, são bem no ouvido mesmo. A pessoa escuta, não é dentro da cabeça. As alucinações visuais também menos comuns do que as alucinações auditivas nas pessoas com esquizofrenia. Elas têm mais delírios persecutórios e alucinações auditivas. Geralmente quem desenvolve mais alucinações visuais, o que é isso? É ver vultos, ver fantasmas, ver anjo, ver demônio, ver qualquer coisa. Geralmente os esquizofrênicos, quem tem esquizofrenia, vê mais vultos ou sombras. Pessoas que fazem uso de substâncias psicoativas, as SPAs, principalmente o álcool, por exemplo, pessoas alcoolistas mais graves, as pessoas que têm dependência de álcool, geralmente também alucinam. E as alucinações geralmente são bichos peçonhentos, bichos asquerosos, como aranha, ratos, jacaré, cobra, macaco. Eu já atendi muitos dependentes de álcool, e eles diziam, poxa, quando eu acordava, quando eu via, estava um morcego na minha frente, ou uma cobra, ou eu via jacaré no chão, um bicho querendo me pegar. Isso acontece. Agora, é claro, também tem pessoas com esquizofrenia, como eu falei, da estrutura psicótica, que tem também esses tipos de visões, que são alucinações visuais. Nós temos alucinações sinestésicas. O que é isso? É no corpo. Tem pessoas, principalmente na esquizofrenia, que é uma forma mais grave de psicose, que é a própria doença, que há perdas, geralmente há perdas cognitivas, há perdas no afeto, há perdas na forma de interagir com a sociedade, em alguns casos. Então, as alucinações sinestésicas são aquelas que as pessoas sentem no corpo. Eu já atendi pessoas com esquizofrenia que sentiam que estavam derretendo, sentiam os dedos derreterem. Eu tive um paciente esquizofrênico, que ele sentia o cérebro dele derretendo e passando pela garganta. Ele sabia que isso não era verdade, mas ele sentia. Ele dizia, olha, Eduardo, eu sei que meu cérebro está intacto, mas eu sinto ele derretendo e eu engolindo, passando pela garganta. Tem alucinações sinestésicas, que a pessoa sente bichos, né? Eu também lidei com pacientes que sentia ratos dentro do estômago, sentia bichos diferentes como cobras, entre outros, né? E temos também as alucinações olfativas, que é o cheiro. Pessoas com esquizofrenia, como eu falei, com a base de estrutura de personalidade psicótica, quem tem esse tipo de alucinação, que é um pouco mais rara, geralmente sente cheiro de sangue, sem ter sangue, cheiro de cocô, de fezes, sem ter cocô, cheiro de xixi, de perfumes, cheiro de morte, cheiro de cemitério, de aquelas flores, muitas vezes. A gente já viu vários relatos de pacientes. Então, essas pessoas, as pessoas com estrutura de personalidade psicótica, a maioria delas precisam sim de medicações. Aí não é só a terapia. A terapia sim pode ajudar, mas vai precisar de um médico psiquiatra
Por quê? Vai precisar tomar antipsicótico. O antipsicótico é o que faz com que a dopamina que está sendo produzida em excesso e atrapalhando, como eu disse antes, a comunicação entre os neurônios, a dopamina, o antipsicótico faz com que ela baixe. Só que muitas vezes baixa demais a dopamina, né? A ideia é que baixe até, vamos dizer, a sensopercepção ficar estabilizada, você começar a ter uma noção, a não ter uma quebra tão grande com a realidade. Só que às vezes baixa demais. O antipsicótico faz isso. Quais são eles? O aldol, haloperidol, a clorpromazina, que é o ampliquitil, risperidona, entre outros. Tem vários antipsicóticos aí que geralmente baixa, quando baixa muito, e se associa com antiparkinsonianos. Quando baixa demais os níveis de dopamina, a gente começa a desenvolver parkinsonismo. Por isso que quando uma pessoa que tem esquizofrenia, muitas vezes começa um uso de antipsicóticos, começa um esquema de antipsicóticos, a pessoa fica mais trêmula, às vezes, fica mais robotizada, com rigidez muscular, mais lentificada, por conta do parkinsonismo, por ter baixado demais os níveis de dopamina. Aí o que é que acontece? Geralmente, o médico psiquiatra, ele insere, junto com o esquema do antipsicótico, uma medicação antiparkinsoniana ou anticolinérgica, que são essas medicações que fazem com que também não baixe demais, que faz com que associada ao antipsicótico, passa a equilibrar. Nem baixou demais a dopamina e nem deixou alta. Isso de maneira mais tradicional. Também, nos transtornos psicóticos, claro que há várias categorias de esquizofrenia, né? Eu estou falando aqui da mais tradicional, que é a mais comum, que é a esquizofrenia paranoide, que é essa que a pessoa geralmente é acometida por delírios, que são distorções do pensamento, e alucinações, que são distorções do que a gente está sentindo, ou vendo, ou escutando. Mas a esquizofrenia hebefrênica, que geralmente é uma quebra com a comunicação, é uma perda cognitiva, uma perda muito grande da cognição e do intelecto. Tem pessoas que crescem. Geralmente a esquizofrenia ela aparece após a puberdade, entre a idade de adolescente até, vamos dizer, entre 15 e 25 anos, até um jovem adulto. É muito difícil, depois de 40, 50 anos, a pessoa desenvolver esquizofrenia. Acontece, mas é muito mais raro. Geralmente, após a puberdade, quando há transformações hormonais, não só no corpo, mas também no cérebro, é quando começa essa inundação de dopamina. E, claro, na esquizofrenia hebefrênica, há uma perda muito maior da comunicação, da cognição. Lembrando, pessoal, que tem muitas pessoas que têm esquizofrenia, que sabem, muitas vezes, conseguem controlar os seus delírios, conseguem digerir os seus remédios, conseguem produzir, namorar, ir ao shopping. Ah, não, ter esquizofrenia é doido. Tradicionalmente, a gente trancafiava nos manicômios. Tradicionalmente, né? Antes da reforma psiquiátrica, quem tivesse, digamos, um sintoma de esquizofrenia, quem apresentasse esquizofrenia tinha que ficar lá na Tamarineira, no Alberto Maia, no Hospital do Nobre, na Clínica Santo Antônio, no Luiz Inácio, no Sanatório Recife, né? Todos esses hospitais psiquiátricos, eles foram fechados com a reforma psiquiátrica, com o próprio com o SUS, né? Com a saúde mental, com a reforma implantada no SUS. Então, hoje, boa parte das pessoas que têm esquizofrenia conseguem conduzir sua vida, consegue, como eu falei, produzir, trabalhar. Claro, quem tem esquizofrenia não é indicado trabalhar em situações de riscos, por exemplo, trabalhar em alturas, trabalhar com armas, trabalhar com determinados veículos aí mais perigosos, mas se pode produzir de várias outras maneiras, né? Pode ser artista, pode ser... tem muita gente que faz concurso, vai ensinar
Tem várias profissões aí, muita gente que tem esquizofrenia e continua produtiva. Tem outras, claro, que muitas vezes, principalmente as pessoas que têm esquizofrenia que não aceitam, que é muito mais comum não aceitar a doença do que o neurótico, aí tem mais dificuldades, geralmente as crises são mais constantes, a pessoa abandona o remédio, né? Muitas vezes a pessoa está numa crise, está num delírio, está numa paranoia, e começa com um esquema medicamentoso, passa por um psiquiatra, ou é urgenciado, inicia um esquema medicamentoso com antipsicóticos, melhora, volta ao seu estado de normalidade, e a pessoa se acha que está curada, não, aí abandona a medicação por um tempo, por alguns dias, né? Pode ser até por um mês. A pessoa continua, olha, parei a medicação e continuo aqui, ó, sem nenhum delírio, sem escutar vozes, e a pessoa para. Só que, claro, isso a medicação já fez um ciclo no próprio organismo, vem agindo durante alguns dias ou meses, e quando a pessoa para, com o tempo vão voltar os sintomas, vão voltar os delírios, as alucinações, e claro, em algumas situações, exposição a riscos, algumas paranoias podem vir junto com agressividade, como o próprio mecanismo de defesa. Não é muito comum. A maioria dos esquizofrênicos não são agressivos, pelo contrário, são até carentes de cuidados. Tem, como eu falei, uma perda afetiva, fica mais embotado, tem aquele olhar mais duro, as pessoas que têm esquizofrenia. Também temos, na estrutura psicótica, o transtorno bipolar, que antes era chamado, né, antes do próprio CID-10, o transtorno bipolar era chamado de psicose maníaco-depressiva. Por quê? Porque o transtorno bipolar tem essas duas fases. É diferente, eu até já falei aqui em outro momento, muita gente chega para mim no consultório, olha, Eduardo, doutor, muitas vezes, eu tenho transtorno bipolar. Eu digo, é mesmo? Como é que é? Como é que você sabe? Não, porque eu acordo de manhã, acordo alegre, motivado, dou bom dia ao sol, bom dia aos pássaros, vou trabalhar, feliz da vida, vou lá motivado, aí quando eu chego no trabalho, a minha colega solta aquela pilerinha, aquela piadinha. Acabou meu dia. Pronto, acabou meu dia, acabou minha semana. Fico de mau humor, fico triste, fico borocochô. Isso não é transtorno bipolar, isso é instabilidade de humor, né? Isso pode ser até uma disforia, pode ser até uma infantilidade, ou sim, a gente pode às vezes até estar num sofrimento, num determinado sofrimento, e a gente está disfarçando com supostas alegrias, principalmente hoje, na era da indústria da motivação, da autoajuda, né? Que todo mundo tem que ser feliz, todo mundo tem que acordar e dar bom dia, uhul, bom dia sol, bom dia pássaros. Pelo contrário, quem passou uma noite dormindo, geralmente o organismo, o metabolismo fica todo mais lento, as atividades cerebrais, elas preparam todo o organismo para o sono. Quem acorda com aquela certa preguiça, quem acorda com aquela certa indisposição, querendo voltar para a cama, aí se arrasta, acorda, bota um pé, bota outro, vai para o banheiro, bebe um pouco d'água ainda, isso é normal. Muita gente até já chegou para mim, poxa, eu acordo querendo voltar para a cama. Bem, mas você acorda desmotivado? Não, acordo só com preguiça, ainda muitas vezes com sono, isso é normal. Eu desconfio até que, como eu falei, desconfio de quem acorda, uhul, viva, tô aqui, vamos lá. Então isso é natural, tá certo, pessoal? O transtorno bipolar, a pessoa tem essas duas fases. A fase depressiva, sim, é muito parecida com a depressão unipolar, a depressão tradicional, que a pessoa pode passar meses, semanas, meses ou até anos naquele momento, naquele baixo astral, sim, uma tristeza intensa, profunda, duradoura, a pessoa perde o apetite. Tem algumas situações do transtorno bipolar que a pessoa pode até tentar suicídio, muitos conseguem, muitos não, ainda bem que são poucos, né? A maioria não consegue, mas pode haver também, como já há registros de suicídios, tem todos os sintomas de uma depressão tradicional. Geralmente, o médico ele inicia com antidepressivos
a pessoa melhora, né? Claro, junto com a terapia, com um bom terapeuta, a pessoa tende a melhorar e pode passar para o outro polo do transtorno bipolar, que é o polo maníaco ou o polo eufórico. A gente também chama de polo maniatiforme, ou seja, a mania não é mania de fazer algo, não, é mania enquanto grandeza, enquanto excentricidade, enquanto exagero em tudo. A pessoa fica altamente disposta, a pessoa quer dançar, se tiver dinheiro gasta, paga para todo mundo, se expõe em riscos, tem um delírio, sim, em algumas situações do transtorno bipolar, por isso que era classificado como uma doença psicótica, porque há um delírio de grandeza, a pessoa pode se achar muito mais do que ela é, a pessoa é um gatinho, pode se achar que é um leão. A pessoa, junto com uma alegria excessiva. É interessante que os homens, no caso dos homens, eles se sentem másculos, cheios de poder, cheios de energia, muitas vezes acompanhado de irritabilidade, essa sensação, eu sou melhor, eu sei tudo, quer fazer tudo ao mesmo tempo. Até algumas pessoas que desenvolvem transtorno bipolar, que têm transtorno bipolar, até conseguem produzir. Algumas pessoas terminam investindo em estudo, só que termina fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, até consegue desenvolver algumas habilidades, mas tem dificuldade de concluir aquilo ali, justamente pela desorganização. Muitos terminam se expondo sexualmente, aquela história, caiu na rede é peixe, se expõe a riscos noturnos. No caso das mulheres, geralmente exageram muito na maquiagem, nas roupas, troca de roupa o tempo todo. Não tem aquelas peruas das novelas, né? Aquelas mulheres altamente empiriquitadas, todas enfeitadas, que o pessoal chama nas novelas, as peruas, as dondocas, lembra muito aquilo ali. Então, a mulher com bipolar, ela exagera na maquiagem, em tudo, na sexualidade. A sexualidade é muito exacerbada, gosta de abraço, de afeto. Como eu falei, termina se expondo, termina muitas pessoas se aproveitando. Mesma coisa é o homem. Também, como eu falei, gosta de músculos, exatamente. Então, pessoal, falamos das neuroses, obsessiva, fóbica e histérica. Falamos das psicoses, que é a estrutura base da esquizofrenia, do transtorno bipolar e dos transtornos psicóticos delirantes. E agora vamos falar das perversões, que é a terceira estrutura de personalidade, ainda bem que são as mais raras. É a minoria. Mas deixa eu falar aqui mais com o pessoal, já tem um monte de gente aqui. Caso tenham perguntas, viu, pessoal, pode mandar. Quanto tempo a gente já está aqui? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Sebastião Oliveira botou aqui também. Meu amigo Djalma Andrade, aí de João Pessoa, de Jampa, da capital paraibana. Grande baixista, guitarrista. A gente já dei muita canja com o Djalma aí na orla de Jampa, hein, Djalma? Com o João Nery, com o Leandro. Eu adoro João Pessoa, adoro. Uma das orlas mais bonitas do Brasil. João Pessoa é show de bola. Um abraço para você e todos os irmãos paraibanos. Ele botou aqui, Djalma botou, boa noite, querido. Um abraço, valeu, Djalma. Fernanda Santos também entrou. Rita de Cássia, esposa do nosso amigo Rinaldo. Um abraço para você, Rita. Para Rinaldo, toda a família Lucena também. Safiri, meu brother Safiri, aí também da Prefeitura Municipal de Olinda, né? A gente trabalhou junto no consultório de rua, também um grande redutor de danos, grande músico, um grande intelectual aí das Olindas, né? Um abraço, Safiri, você e um grande pai também. Safiri gosta de menino, né? Parece que 5 é 6, né, Safiri? Eita, tá disputando com o Maurício da banda. Safiri. Meu amigo Rinaldo também, botou aqui umas palmas. Obrigado, Rinaldo. Renata, grande Renata também. Renata também, grande psi. Também noiva, já ia falar esposa, ó, já promovi a esposa. Noiva do nosso psicólogo e amigo e músico Flávio Henrique, né? Então, Renata, um abraço para você, para toda a família e para o Flávio.
Luiz Carlos Santos, de São Paulo, quer dizer, daqui, pernambucano, mas está lá em São Paulo, com Solange Barbosa aí com sua esposa. Um abraço a todos aí na Terra da Garoa. Daqui a pouco eu falo mais. Charlene Silva botou aqui. Boa noite, Eduardo. Fale, por favor, um pouco sobre a timidez. Bom, gostei, Charlene. Olha, pronto, eu vou trazer um pouquinho para as neuroses. A timidez é um sintoma, vamos dizer, é um sintoma neurótico fóbico. Tem a ver mais com as pessoas que se estruturaram como neuróticos fóbicos. Como eu falei, a timidez tem a ver com a falta de estímulo nas infâncias, com aquela castração paterna. Todos nós temos algum nível de timidez. Hoje eu sou menos tímido do que há um certo tempo atrás. Só que tem pessoas que têm muita dificuldade, não só de falar em público, mas às vezes até de numa entrevista de emprego, de se comunicar, de paquerar, de falar com um amigo. Tem pessoas que realmente tremem. Então é uma timidez que a gente chama de timidez patológica. Um pouco de timidez é saudável. Quem não tem, as pessoas que não têm um certo grau de timidez, um certo nível de timidez, terminam se expondo até ao ridículo. Terminam sendo inconvenientes, inadequadas, terminam chamando muita atenção. E pelo contrário, claro, o ideal é que não seja nem 8, nem 80, nem a pessoa seja excessivamente tímido, que não tenha condições de falar com uma outra pessoa de maneira simples, e nem seja totalmente desprovido de timidez, que seja uma pessoa, como eu falei, um cara de pau. Uma pessoa que não tem timidez, em grosso modo, é uma pessoa que é um cara de pau, é uma pessoa, é o furão, é o entrão, é aquela pessoa inadequada, muitas vezes inconveniente, pode acontecer. Então, o ideal é que não seja nem muito nem pouco. Lembrando, Charlene, que a timidez, ela pode, uma timidez patológica excessiva, ela pode ser tratada num processo terapêutico. Não precisa, na maioria das situações, não precisa de medicações, pelo contrário, através, tanto qualquer linha, pode ser a linha psicanalítica, humanista ou cognitivo-comportamental. Através de uma terapia, a pessoa pode melhorar e muito, né, a timidez. E, pessoal, vamos, para a gente encerrar, a terceira estrutura de personalidade, que é a personalidade perversa. Os perversos, né, a gente chama neurótico, as pessoas que não quebram com a realidade, psicóticos, as pessoas que quebram com a realidade, e o perverso ele está na fronteira dos dois, entre a neurose e a psicose. A pessoa não tem uma quebra total com a realidade, mas tem alguns desejos não muito éticos. Entre eles, o perverso ele se alimenta da destruição do outro. É a base da psicopatia. Todo psicopata, todo sociopata, ele tem a estrutura de personalidade perversa. O que é que pode gerar uma perversão? O que é que pode fazer com que uma criança, um anjinho, aquela criança... Hitler foi uma criança linda. Hitler, quando nasceu, ele não tinha essa maldade toda. Ninguém nasce ruim. A gente nasce carente e egocêntrico. Claro, a gente nasce egocêntrico. Se a gente não for educado, se a gente não for ensinado a ser ético, a esperar, a pensar no outro, a gente pode desenvolver, sim, se desenvolver numa personalidade perversa e futuramente se tornar um psicopata. Pessoas também... Essa é uma das teses. Pessoas também que os pais têm tendências psicopáticas, pais tiranos, pais agressivos, pais violentos. A pessoa pode também herdar culturalmente, aprender a ser violenta, ou até ter o pai ou a mãe como exemplo, e isso ser repassado. É muito comum. As máfias, né? As máfias familiares, as máfias italianas, né? A gente está falando da Itália, viu, pessoal? Tem aquelas máfias que o filho do mafioso tal também era um mafioso, também matava, também era uma pessoa tirânica. Então, isso também acontece em todo canto. Então,
pais tiranos, pais agressivos, pode gerar a perversão na criança. Abusos sexuais, violências sexuais, uma falta de estrutura, como eu falei, familiar, falta de educação, a falta de ensinamento. Toda criança, nenhuma... É interessante que Aristóteles, no livro Ética a Nicômaco, Aristóteles, ele foi discípulo de Platão, que por sua vez foi discípulo de Freud, Freud não, já foi Freud agora no século XIX e XX, que foi discípulo de Sócrates, isso na era pré-cristã. E Aristóteles ele fez um livro para o seu filho, um livro voltado para o seu filho, que o nome do filho do Aristóteles era Nicômaco. Então ele fez Ética a Nicômaco. E Aristóteles ele dizia que ninguém nasce com nenhum tipo de moral. Uma criança, ela nasce amoral. Ela não pergunta, né? Um bebê, um recém-nascido, ele não pergunta, ele não compreende que a mãe está cansada, muitas vezes, de passar o dia todo ali, dando de mamar e cuidando, e precisa dormir. Uma criança, ela berra, ela faz xixi, cocô, na hora que ela quiser e bem entender, e a gente que tem que acordar, ir lá, atender. E se a gente não ensinar de certos limites, a primeira comunicação da criança, a primeira comunicação é o grito, é o berro, é o choro. Se a gente não cortar isso a partir do momento que ela vai crescendo, a gente ensinar que o mundo não é dela, a criança ela não tem essa compreensão, ela é egocêntrica. Eu sou o centro do mundo e o mundo é meu, os pais são meus e tudo é meu. É interessante que uma das primeiras palavras que a criança aprende, além de papai, ou mamãe, papá, mamãe, é meu, minha, dá, quer. Se isso não for cortado através da educação, se você não ensinar seu filho a ser ético, a respeitar os outros, a seguir leis, normas, ele pode se tornar, como eu falei, pode se estruturar de maneira perversa e se tornar um psicopata ou ter fortes traços sociopáticos. Tem uma parcela, né? Muita gente que pergunta assim, não, mas a pessoa já não nasce não psicopata, a pessoa já não nasce perverso. Tem 1% da sociedade nasce com uma deficiência no sistema límbico, que é o sistema, que é a parte do cérebro responsável pelos afetos, pela empatia, por desenvolver a afetividade. Então, sim, alguns psicopatas de nascença, eles nasceram com uma deficiência, mas a maioria, eles aprendem a ser psicopatas. Nem todo psicopata, é interessante, é um serial killer. Mata em série, não. Boa parte, a maioria dos psicopatas não matam ninguém durante a vida, mas perturbam muito, se alimentam do conflito. Ficam muito à satisfação. Quando eu vejo uma pessoa se lascar, e principalmente que fui eu que botei para ferrar naquela pessoa, isso me dá um gozo, desde um gozo erótico a um gozo freudiano, né? Um gozo psicanalítico, que é aquele prazer, eu vou me deleitar, destruir, eu vou brindar a derrota do meu inimigo. E geralmente o psicopata, ele constrói. Se ele não tiver inimigos, se tiver tudo tranquilo, se tiver aquela paz, para ele é um tédio. Ele precisa ter inimigos para poder destruir, ver o outro sofrer, que a gente chama de sadismo, e você tem prazer. O psicopata, ele tem prazer com o sofrimento do outro. Inclusive, muitos autores dizem que a gente está formando praticamente uma sociedade psicopática, sociopática. Né? Beijinho pro recalque, minhas inimigas, eu quero vida longa para as minhas inimigas, tem até um funk, né? Então, se a gente não for educado desde cedo a ser ético, podemos, sim, ou nos tornarmos um psicopata ou ter fortes traços perversos. Então, pessoal, só para a gente terminar, psicopatas
estão no meio da gente. Isso equivale a mais ou menos 4% da população, se falava em 1%. Até o final do século passado, até os anos 2000, estimava-se que a cada 100 pessoas, uma tinha um traço forte sociopático, psicopático. Hoje, muitos pesquisadores, autores, diz que é 1 para cada 25 pessoas. Ou seja, a cada um grupo de 25 pessoas tem um psicopata no meio com traços mais fortes. Ou seja, 4 em cada 100, 4% da população, de acordo com dados, com pesquisas, tem traços fortes psicopáticos. Ainda bem que é uma minoria. Ainda bem é uma minoria. Como eu falei, boa parte trabalha, está no meio da gente. Pode ser a gente, né? Pode ser a gente, já fiz minha crítica, não tenho... Mas geralmente o psicopata, muitos deles não se veem como psicopatas, geralmente buscam cargos de poder, cargos tirânicos, que dê ordens, que tenham submissos, que você possa destruir, cargos de poder, desde professores, policiais, juízes, políticos, é muito comum. Políticos, desde vereadores até presidentes, no plural, a gente consegue identificar aí muitos com traços fortes psicopáticos. Então, tudo aquilo que exerce poder sobre os outros, né? Hitler, tá aí, Hitler, presidente, né? Matou em nome de Deus, como Stalin também matou em nome de não Deus, né? Então, foram psicopatas famosos da história. Mao Tse Tung, o próprio Mussolini, que trouxe o fascismo, Hitler, o nazismo. E a gente está falando no campo político. E como eu falei, no meio da gente, nos trabalhos, eles buscam, geralmente o psicopata adora cargos de chefia, de gestores. Não quer dizer que todo professor, todo juiz, todo político seja psicopata. Não, a maioria não é. Como eu falei, 4% da população tem traços fortes. Mas esses cargos são poder sobre os outros, psicopatas adoram. Tá certo, pessoal? E que a gente possa refletir, tá certo? Deixa eu dar mais uma... Antes da gente